Aqui é a aula de componentes de tomografia computadorizada. Então, é interessante sabermos, pessoal, quais são os componentes, pelo menos principais, que é existente numa máquina de tomografia. Para a gente entender, por exemplo, quando der algum erro e a máquina pedir para fazer uma calibração ou então para evidenciar alguma peça que está com defeito, que está com curto-circuito, que não está funcionando. Então, é interessante que saibamos disso, quem operar uma máquina de tomografia. Inclusive, também cai questão de concurso nesse caso. Gente, os componentes de tomografia computadorizada, eles parecem com os componentes do raio-x. No caso, ele tem a ampola, né, o tubo de raio-x que tem na máquina de raio-x convencional. Então, basicamente, o tubo de raio-x, que é o coração da tomografia, ele também é existente no raio-x convencional e, mais precisamente, na tomografia computadorizada. Por quê? Porque o tubo é uma das peças, ou a peça mais importante, que é mais exigida no momento do exame em tomografia de todos de toda e qualquer tomografia. Então, a tomografia, gente, ela consegue emitir radiação, uma quantidade muito maior do que o raio-x, muito maior mesmo. Por exemplo, uma tomografia do tórax equivale a aproximadamente 80 radiografias do tórax. Então, é muito maior. Baseado nisso, você observa que a radiação utilizada em raio-x é muito pequena. Então, em uma máquina de tomografia, nós temos a mesa, o gantry. O gantry e a mesa são dois utensílios que vocês já sabem, de cor e salteado, né? O gantry e a mesa, porque a gente vem repetindo isso nas aulas. Então, temos o gantry e a mesa. Essa mesa sobe e desce, como também ela entra no interior do gantry. Entra no interior e sai do interior do gantry. A maioria dos aparelhos tem um complemento da mesa. Ele é um suporte de crânio, de cabeça, ou ele é um complemento de mesa da tomografia, para aumentar a mesa e o paciente colocar os pés, por exemplo. Certo? Então, aqui nós temos os botões de comando. Os mesmos botões que temos de um lado é o que se tem do outro lado. Aqui é um botão de parada, o botão está acontecendo alguma coisa, então se apertar nele a máquina desliga. E aqui é o visor. Aqui é o visor onde é mostrado todo o manuseio da máquina relacionado a esses botões de comando. Isso aqui é uma bomba injetora de contraste. Aqui é a sala de tomografia. Ela é repartida, né? Lembrando que o comando fica separado da sala de exame, justamente pelo fato dessa máquina emitir uma grande concentração de radiação. E também, lembrando que é bastante importante nela o computador. Então, o computador é outro fator de grande importância em tomografia, porque é preciso um computador muito bom, um computador com o processador bem rápido, para poder processar todas as imagens e calcular as reconstruções a serem feitas pela tomografia. Então, aqui alguns botões de comando, né? Então, o botão de levantar e baixar a mesa, de colocar para dentro ou para fora do gantry.
e vai variar um pouquinho de modelo, né? Então, de acordo com o modelo, muda um pouquinho esse visor. Mas, no geral, ele é dessa forma aqui, ó. Se a gente apertar aqui, põe a mesa para dentro, se apertar aqui para fora, se segurar esses dois botões de uma vez, ó, a mesa, ela se move mais rápido. E para subir e baixar a mesa, é aqui nesses botões, superior e inferior. Esse botão superior e inferior, ele não move mais rápido. Ele só aperta ele mesmo, individual. Já esses dois, aperta de uma vez só. Então, aperta assim, de uma vez só. Então, todo e qualquer exame necessita de luz para poder posicionar o paciente. Então, é esse botãozinho aqui, ó. Esse botão aqui, ó. Quando a gente clica nele, acende 3 luzes, que é também chamada de laser, para poder ajudar justamente no que eu falei, o posicionamento do exame. Várias tomografias, gente, há necessidade de fazer o enchimento do pulmão, para que evite os movimentos do pulmão, como também do abdômen. Então, aqui é só para identificar, em algumas máquinas tem esse rostinho aqui. Mas os pacientes, eles escutam, nesse caso, geralmente, o pedido de encher o peito de ar ou encher o pulmão de ar e segurar. E depois pedir para respirar normal ou soltar o ar. Esse aqui, ó. Esse aqui, gente, é um botão que ele acende toda vez que a máquina está emitindo radiação. Toda vez que a máquina estiver emitindo radiação, ele acende, como também acende no teclado da máquina esse botão e às vezes faz um barulho. Aqui é uma máquina de tomografia de 64 canais. Creio que a gente já mostrou esse vídeo. O Gantry girando com uma rapidez bem intensa. Aqui no fundo temos uma bomba injetora, ó. Então é uma velocidade muito grande. Em relação ao peso ao peso que a máquina suporta, vai depender bastante da máquina, da marca da máquina, na verdade. Gente, toda máquina de tomografia, como também de ressonância, como também de raio-x, ela tem um transformador, né? Que na realidade é o gerador, quem gera a alimentação dela. Quem transforma a energia que vem do poste para uma voltagem maior e assim ela conseguir aplicar uma tensão bem superior a que é suportada a rede elétrica. Tem um estabilizador também, que serve para estabilizar a rede somente, e o transformador que converte essa energia elétrica. Então está aqui o Gantry aberto, evidenciando o tubo de raio-x, ó, tubo de raio-x, e aqui no outro lado os detectores, ó, com vários ventiladores, coolers, né? Para quê? Para resfriar a tomografia, resfriar os detectores.
E tem alguns outros aqui em cima, geralmente é em cima, que serve para refrigerar a tomografia também. Além da máquina ser altamente, da sala ser altamente gelada. Então tem que ser altamente gelada porque todos esses circuitos aqui, esses componentes, eles esquentam bastante quando a gente está fazendo exame. Então, mais uma vez aqui o tubo, ó, tubo de raio-x. Aqui a gente tem outro gerador, ó, outro gerador. Esse aqui que de fato ajuda a impulsionar a energia elétrica, ó, para o tubo de raio-x em uma tensão de 380 volts. Né? Então está aqui o gerador, ó, ligado por esses cabos brancos. Aqui do outro lado, vou fazer uma pergunta. Quem é que lembra aí que assistiu a aula? O que é isso aqui? Vamos ver se vocês assistiram mesmo essa aula. E aí? Quem diz aí? Quem levanta a mão aí para falar? Esse aqui, ó. Bora? O que é isso aí? Eu falei na aula. Não tô lembrando. Oi? Refrigeradorzinho. Geradorzinho? Como assim? Não, refrigerador. Para dar Muito bem. ventilação. Parabéns. Justamente, ele é um refrigerador. Galera, é o seguinte. Importante a gente saber disso. Vocês sabem que o tubo de raio-x do aparelho de raio-x, ele tem óleo dentro, né? Ele tem óleo dentro para poder resfriar. Sei. A tomografia também tem óleo. Também tem um óleo dentro. Só que esse óleo circula. Ele não fica parado dentro do tubo de raio-x. Ele circula. E ele circula justamente com o auxílio desse resfriador. Como assim? Então, de um lado, ó, onde eu estou pondo o mouse aqui, ó, tem uma mangueira preta. Provavelmente, do outro lado, aqui do outro lado, tem outra mangueira preta, que estão aqui as duas, ó. Uma de um lado, outra de outro. Então, do mesmo jeito, ela se conecta aqui no tubo. Então, da maneira que a máquina está girando, fazendo o exame, esse circuito daqui, ó, de tubo com óleo e resfriador, ele faz com que haja a refrigeração desse óleo, como saindo quente do tubo, entrando aqui no resfriador. Dentro desse resfriador, gente, tem um canal bem assim, ó, um zigue-zague de canal de cobre. Então, esse zigue-zague de canal de cobre, com o auxílio desses ventiladorzinhos aqui, ó, há a possibilidade de resfriar esse óleo e ele volta para o tubo frio, fazendo essa circulação e ajudando no resfriamento do tubo de raio-x. Então, isso aí é um resfriador de tubo de raio-x. Tá? E ele também, ó, em outro tipo de aparelho, ele está aqui, ó, a mangueira dele é geralmente preta. Então tá aqui, ó, uma conexão e a outra tá aqui por trás. Resfriador, tá? Isso aqui é em espanhol, por isso tá assim. Se quer falando do tubo de raio-x, é algo que a gente já sabe. E aqui, mais uma vez, mostrando a estrutura de um resfriador, certo? Resfriador aqui, com os coolers, mangueira preta, entra e sai do tubo, captando o óleo quente e inserindo o óleo frio, para ajudar no resfriamento do tubo.
Muitos tubos de tomografia, galera, eles são ampola, na verdade, eles são de metal, eles são de alumínio. Por que isso? Porque, gente, o alumínio, ele consegue aguentar uma temperatura mais alta. E aí tem o cátodo, tem um ânodo, semelhantemente ao raio-x. Tem a capa focalizadora que vai focar os elétrons que chegam no ânodo. Isso aqui é um ânodo trincado, né? Lembrando que o ânodo que tem na tomografia é semelhante a esse, ele é giratório, diferentemente desse aqui, que é fixo. Isso aí geralmente vai ser inserido em máquina que não emite tanta radiação como as máquinas de realização de raio-x de dente. Então é interessante que vocês saibam disso aqui, principalmente para a vida. Os 3 motivos principais para o uso de tungstênio. Então, número atômico elevado. Se tem número atômico elevado, tem uma quantidade de elétrons expostos na eletrosfera de forma elevada também. Ele é um metal de ótima condutividade térmica, como também tem um alto ponto de fusão, cerca de 3.400 graus. Em comparação ao cobre, que tem 1.100 graus. Né? Então, 1.100 graus, o cobre ele vira líquido, né? E 3.400 graus, o tungstênio vira líquido, tá? Então, é claro que a máquina não chega a essa temperatura. Então, isso quer dizer que o tungstênio ele consegue suportar uma temperatura bastante alta e não fica quebrado, não fica em função. Então, temos aqui os filtros. Gente, os filtros, gente, ele tem 2 formas. Ele tem de gravata de borboleta, como esse aqui, ó. Gravata de borboleta. E como o próprio nome diz, os filtros, eles servem para filtrar, né? Filtrar como? Ele filtra essa radiação que está mais nas extremidades e convergem para um ponto central. E assim ele compensa o formato do corpo humano. O corpo humano ele geralmente tem uma concentração maior de densidade no meio. Tem 2 tipos de filtros. Tem um filtro em formato de gravata de borboleta e tem um filtro em ferradura, ou chanfradura. Então, ambos ele convergem essa radiação que possivelmente ia ser em quantidade maior para a extremidade, ó, em quantidade não maior, mas ele faz com que a quantidade seja voltada mais para o centro. Se a gente olha esse bonequinho aqui, ó, ele tem uma extremidadezinha mais fina do que a região central, onde tem uma espessura maior. Então, isso aí é a média, né? Não é generalizando. Em relação ao colimador, então, esse colimador, gente, é um pouco diferente do colimador utilizado do raio-x. O colimador, geralmente, nesse caso aqui, ele vai ser para diminuir o feixe de radiação, certo? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, aqui, ó, diversidade. Ó, essa é a minha tela aqui, ó. Então, ele faz com que, ó, o colimador faz com que esse feixe aqui, ó, ele fique fino. O feixe de radiação, ele fique fino, tá?
Também assim, ó. Ele age assim. Fechando, ó. Deixando fino. Então aqui, ó, a radiação da tomografia é como se fosse esse feixezinho aqui, ó. Esse feixe branco aí que está saindo. Então, com esse feixe, gente, do lado esquerdo da tela aí de vocês, ele emite radiação em forma de feixe de leque. Né? Se você olhar aí, essa imagem que está aparecendo aqui, ó, ele fecha a radiação, ó, e faz assim, ó, faz com que a radiação passe em forma de feixe. E essa radiação em forma de feixe, ela deixa com que esse feixe em forma de leque ele fique em milímetros, certo? E aí tem dois colimadores. Tem um colimador pré-paciente. Ó, imagina que o paciente está aqui no meio. Então ele fica antes do paciente, ou seja, pré-paciente, deixando o feixe fino. E tem um colimador pós-paciente. Esse colimador pós-paciente, galera, ele também é chamado de pré-detector. Por que isso? Vou perder o mouse aqui, ó. Ele fica bem aqui, ó. Ele é pós-paciente, porque o paciente está aqui, e pré-detector. Então, ele tem a função a função desse detector aí é como se fosse a função da grade antidifusora que tem no raio-x. Então, ele serve para absorver aquela radiação que poderia ser espalhada. Tá? Então, convergindo para o detector. Para isso que ele serve. Então, daqui, ó, pronto, esse dá o exemplo que eu fiz aqui na câmera do computador. Ó, tubo de raio-x, a medindo a radiação é colimada, deixando de forma de leque. Forma de leque, e esse leque ele chega nos detectores. Com auxílio do detector pós-paciente. Então, aqui, ó, tanto o filtro o filtro em forma de gravata que vimos, ou o filtro em forma de ferradura, e o colimador, eles estão aqui nessa peça branca. Estão aqui. Agora ficou mais claro, se eu mostrando as fotos. Hein? Agora ficou mais claro o senhor mostrando as fotos. Fiquei falando, mostrando. É. Pronto, aqui a gente tem aqui o tubo, ó, do mesmo jeito, colimador. Aqui a gente tem os detectores, ó. E aqui nessa pontinha aqui, ó, aí a gente tem um colimador pré-detector, ou também chamado de colimador pós-paciente. Olha aí, a radiação em forma de feixe, ó, saindo. Aqui temos uma fileira de detectores. Aí eu pergunto, esse detector aí, ele é multi-slice ou é single slice? Simple slice. Multi-slice ou simples slice? É multi-slice. Por que é multi-slice? Porque tem vários deles, entendeu? Tem vários, né? Mas a gente lembra que quando começamos a assistir aula, eu disse para vocês que o equipamento de primeira geração tinha 1 ou 2 detectores, que o segunda geração tinha 30, que o terceira geração já tinha 900, e o quarta geração já tinha bem 4.000. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, mas eu tenho uma fila só, um atrás do outro. Então vejam que, imagina uma fila, a fila da sala de aula, né? Uma fila só. Então aqui só tem uma fila, mas com uma quantidade grande de detectores, um atrás do outro. E como é o multi-slice? O multi-slice, ele tem do lado assim, ó,
essa fileira todinha, mas ela lateralizada. Então, é por isso que se chama multi-slice, ou também chamado de multidetector, né? Porque tem fileiras de detectores, fileiras. Uma fila lado a lado da outra. Entendi. Tá? Gente, aqui nesses detectores, os detectores servem para quê? Servem para captar a radiação, né? Captar a radiação. Só que tem de duas formas que eles captam essa radiação. Tem um detector de gás e o detector cintilador, que são de cristais luminescentes. O detector a gás, ele é detectado por uma câmara de ionização baseado na luz xenônio. Aquela luz de carro, xenônio. É um gás ali. Então, gente, acontece o seguinte. Aqui nós temos, ó, o detector a gás. Esse detector, ele converte diretamente o gás, ele absorve a radiação e converte diretamente em imagem. Esse aqui, ele capta esse cristal, ó, cintilador, é um cristal luminescente, né? Então, ele capta essa radiação, transforma em luz, ele cai numa fotomultiplicadora, veja que isso aqui está sendo multiplicado, ó, multiplicadora, e essa faixa fotomultiplicadora, aí ela multiplica o que foi absorvido e assim transforma em imagem. Repetindo. Nós temos dois tipos de detectores, o detector a gás e o detector em cristais, chamado de cintilador. O a gás, ele capta a radiação que chega nos detectores e transforma em imagem. O detector cintilador, que é esse da esquerda, ele capta a radiação e transforma essa radiação em luz, uma luz fotomultiplicada, e assim é projetada a imagem. Quando eu digo projetada a imagem, é projetado os dados da imagem, certo? Não é como o chassi do raio-x, né? Que ali já fica a imagem latente, e quando revela já põe a imagem na película. Não, aqui são os dados matemáticos. E aí o computador, baseado nesses dados, Professor, esse cintilador é a mesma coisa do sólido? é o sólido, muito bem. Aí qual é a grande diferença dos dois? A grande diferença é que o sólido, em 100% de raio-x projetado, ele detecta 90%. Ou seja, eu tenho 10 fótons incidentes e eu detectei 9. E o a gás eu tenho 10 e ele detecta 5 só. Ou seja, 50%. Então, qual é o melhor dos dois? O sólido, óbvio. O sólido ou o cintilador. É. É o melhor, porque ele consegue detectar uma quantidade maior de fótons de raio-x. Certo? Então, é justamente o que é utilizado na atualidade. Já foi utilizado o detector a gás também nas antigas. Eu acho que foi na outra aula que o senhor gravou que esse H foi utilizado na terceira geração, é verdade? Ou eu estou enganada? Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, atualmente tem preferido o tungstato de cádmio. Certo? Esse aqui, ó. Esse aqui. Então, também já tiveram outros, como o iodeto de césio e o iodeto de sôdio. Então, olha aqui como eles são, basicamente. Ó, tem uns pinozinhos, né, elétricos, encaixam na fileira, né, aí o cristal de cintilização e tal. Basicamente isso aí. É só para a gente entender que existe, na verdade. Olha como essa máquina é bonita, aberta. Olha o tubo. Sempre, gente, o tubo vai estar virado para o lado oposto dos detectores, né?
Então, quando você olha para o lado do tubo, vai ver o gerador, e se olhar para o outro lado, vai ver o resfriador, né? Então, aqui nós temos o gerador, e aqui, olha aqui, as outras mangueiras, por aqui está o resfriador. E aí tem um comando, né? O comando de tomografia. Tem tomógrafo que tem 2 monitores, tem outros que só tem um mesmo. Quando tem 2, ele vai ajudar vai ser mais ágil nas configurações, na visibilidade das imagens também. Isso aqui, gente, é o comando da bomba injetora. Comando da bomba injetora. Aquela bombazinha que fica aqui, ó. Tem aqui um, ó. Lembrando que a sala de comando, ela está separada da sala de exame e tem um vidro, né? Tem um vidro aqui também. Lembrando que o computador deve ser um ótimo computador, né? Esse computador, quando eu falo, gente, ele é próprio da tomografia, tá? Ele é próprio. Ele tem uma máquina dessa dentro dela, sendo que fica no comando. Aí tem os periféricos, são os teclados, mouse. Isso aí depende muito do fabricante, eles são bem parecidos, quase iguais a um teclado normal, só que às vezes tem umas configurações diferentes, como esse aqui, ó. Os dois até, ó, tem aqui em cima, e esse outro tem bem aqui, ó. Já é mais novo, compactado. Existem esses botões assim no comando, ó. Os botões de comando aqui, ó. E esse aqui é o principal deles, que é para iniciar a varredura. Iniciar a varredura, esse aqui. Ele acende, como esses outros estão acesos, ó. Ele acende, aí a gente toca nele, ele começa a disparar a radiação. Tá? A gente pode pausar, dar um stop. E é isso. Esse aí é o botão que a gente pode falar com o paciente. Por exemplo, fulano, não mexa. A gente aperta aqui, ó. Não mexa, fulano, não mexa. Então, não engula a saliva. O auxiliar pode falar com o paciente e também você escuta o que ele está falando. Se ele falar um pouco alto, dá para a gente escutar. E aí a gente tem um registro do paciente quando a gente abre a máquina, abre o sistema da máquina, né? Então é basicamente assim o comando da tela a tela do exame, né? Desculpa, a tela do tomógrafo, é assim. Onde a gente põe a identificação, também pomos o nome do paciente, qual o exame que ele vai fazer, e como também o exame, selecionamos aqui qual exame ele irá fazer, ó, nesse bonequinho aqui. Então, geralmente, em praticamente todas as máquinas, ela vai ter esse botão, esse bonequinho aqui, e a gente vai tocar nele e ele vai abrir alguns protocolos. Como o do crânio. O do crânio está selecionado, então ele abre todos os protocolos que tem na região da cabeça do paciente. Esse aqui já é outra marca, mas segue a mesma regra. Ó. Bonequinho aí. Nome, sexo, idade e tal. Mesmo jeito. Ó. Esse aqui é o próximo passo. Após a gente selecionar o exame do paciente, ele pergunta qual a posição que o paciente está. Se ele está com as pernas para o ventre ou está com a cabeça para o ventre. Aí, assim, geralmente isso aqui vem tudo prontinho. Mas há momentos que a gente pode inverter o paciente, né? Eu sempre faço isso, eu sempre mexo, boto, às vezes eu
põe o paciente com a cabeça para dentro, às vezes tem paciente que eu boto para fora. Eu gosto mais de fazer com a cabeça para dentro do dente, porque eu acho melhor de posicioná-lo. Pegar no paciente, botar bem retinho. Uma coisa importantíssima, a gente tem que realizar o procedimento com o paciente muito simétrico. A gente tem que deixar o paciente simétricozinho, bem retinho. E isso, quem auxilia são as luzes que tem lá no game, que a gente aciona ela. Essa aqui é a primeira imagem que a gente faz na tomografia. Qual é o nome mesmo, gente? Qual é o nome dessa imagem? Eu acho que é escanograma. É o escanograma. Então, lembra que o escanograma, também chamado de scout ou topograma, ele é a imagem que a gente seleciona a área de interesse. Então, aí, nesse caso, essa área verde é a área de interesse do exame. Né?